noite, Paulo. Boa noite Boa aos noite. que nos estão a ouvir, os colegas, os alunos e demais interessados. Nós estamos a começar hoje uma live que pretendemos todas as quintas-feiras. Supostamente queremos que seja difundida no Facebook, mas esta é a primeira vez que estamos a fazer, não sei se está a correr bem ou não, mas de qualquer forma nós vamos colocar depois a gravação disponível no Facebook da Ciência das Religiões para vocês poderem acompanhar. É uma conversa, são conversas quinzenais de mais ou menos 30, 40 minutos sobre questões relacionadas com teologia, e isto a propósito do lançamento de uma revista da área da ciência das religiões, mas uma revista especificamente em teologia. A ciência das religiões já tem uma revista de ciência das religiões, a revista lusófona de ciência das religiões, e agora vamos ter esta revista que chama-se Ad Eternum, que é uma revista de teologia. Remete, o título, o nome remete para o conceito de eternidade, que é um conceito cristão, é uma revista de teologia cristã, enfim, com várias, atendendo aos vários ramos do cristianismo. Temos vários académicos que participam de várias linhas religiosas dentro do cristianismo, e portanto, mas o cristianismo em geral tem, todo ele tem o conceito de eternidade, não é? Portanto, as várias religiões têm vários conceitos diferentes, mas dentro do cristianismo creio que todos os ramos, todas as áreas têm o conceito de eternidade, não é? E daí esse nome que nós escolhemos. A revista está para ser lançada em breve, e por isso nós pensámos fazer estas lives também para divulgar as pessoas que escrevem na revista, divulgar a revista, e um pretexto também para falarmos um pouco sobre questões teológicas. Hoje vamos fazer uma introdução, digamos assim, mais uma introdução, e para isso, cada sessão eu vou ter um convidado, neste caso é o professor Paulo Mendes Pinto, que é o responsável pela área de Ciência das Religiões da Universidade Lusófona, e portanto ele tem trabalhado fundamentalmente no campo do diálogo entre religiões e com as religiões. É especialista em História das Religiões, com trabalho sobretudo na mitologia antiga, estudos judaicos, e portanto e foi embaixador do Parlamento Mundial das Religiões entre 2015 e 2018 e fundador da Academia Europeia para as Religiões em 2017. E ainda é o diretor-geral do Secretariado Executivo do Conselho Superior Académico do Grupo Lusófona. Portanto, era a pessoa indicada para nós começarmos esta conversa. Então, Paulo, bem-vindo às Obrigado, boa teleconversas. noite. É um prazer estar aqui nesta primeira sessão que marca, de facto, o aparecimento de uma nova revista, sendo que essa nova revista também marca como que uma maturidade de toda uma área científica dentro da ciência das religiões, que começou já há vários anos com o Instituto de Cristianismo Contemporâneo, vários eventos, seminários, congressos internacionais, e, portanto, é o corolário lógico desse aprofundar de trabalho, e, portanto, é uma honra estar aqui para mais este marco. E eu agradeço. Depois, de hoje a 15 dias, teremos o professor Luís Larcher, depois daqui a um mês teremos o professor Marlon Fluke, e depois a seguir a professora Lídice Pinto Ribeiro, e depois faremos a pausa do Natal, digamos assim, começaremos no próximo ano, esse é o nosso objetivo. Bom, mas falando da revista, o Paulo já falou um pouco sobre a razão de ser da revista na área da ciência das religiões, mas se calhar convinha falar um pouco melhor porque é que surge esta revista na área da ciência das religiões, não é? Especificamente sobre teologia. Não é? E ao mesmo tempo, qual acha que é a pertinência de uma nova revista de teologia em Portugal, uma revista científica, não é? É assim, eu vou começar pelo segundo ponto, pela segunda questão.
a pertinência de uma revista de teologia hoje em Portugal. Enfim, seria quase preciso entrar aqui por uma explicação de todo o universo, ou melhor, de todos os universos cristãos em Portugal. Porque se olharmos para a história recente, verificamos que há, de facto, o que se poderá dizer, uma pobreza muito significativa em termos de reflexão teológica, de trabalho teológico, que obviamente se plasma, quer em publicações variadas, não é? Livros, mas acima de tudo em revistas. De facto, neste momento em Portugal, não se pode dizer que tenhamos um leque de revistas de teologia significativo. Não. Já foi um quadro mais interessante do que é hoje, enfim, não vou referir especificamente o que é que se apareceu, muito menos debruçar-me sobre a minha leitura sobre o assunto, não, mas de facto hoje em dia não há uma realidade de revistas teológicas que seja de facto correspondente a uma dinâmica de pensamento. Não há. E não há nem no horizonte católico, de facto já houve uma riqueza muitíssimo maior, não há também em horizonte protestante ou evangélico e acima de tudo não há num espaço de reflexão que seja puramente universitário, laico e equidistante. Não é? Mesmo que tivéssemos um quadro de reflexão teológica e de revistas interessante a nível confessional, de ligação confessional, de facto nós não temos uma revista teológica em Portugal que seja de uma universidade que esteja, no fundo, ao lado de qualquer, de qualquer projeto religioso. Não é? E, portanto, há aqui um contributo que a Lusófona dá, que o Instituto de Cristianismo Contemporâneo dá, com mais uma revista entre as muito poucas que existem, com mais uma revista tentar dinamizar, de facto, o conhecimento e a reflexão teológica e, de facto, tentar dinamizá-lo fora de um ambiente religioso. Não só por causa das questões de uma equidistância, de um respeito, de uma liberdade, de facto, de pensamento, mas porque também aqui, e passo para a primeira questão, porque aqui, de facto, também há uma dimensão de maioridade e de maturidade que a nossa cultura tem tido dificuldade em assumir, um passo que tem sido difícil de ser dado. Nós continuamos, não só em Portugal, mas isto é muito de uma cultura latina, mas nós continuamos muito a achar que a reflexão sobre o religioso diz respeito apenas aos religiosos. Portanto, em Portugal é impensável uma universidade laica, seja ela pública ou privada, é impensável haver, por exemplo, um curso de teologia. Enfim, estamos a preparar para dar passos nesse sentido, mas é culturalmente impensável. Isto é, não é olhada a teologia, não é olhada com um foro de verdadeiro conhecimento que possa estar na academia. E aqui é o segundo contributo, e se calhar, ou melhor, digo eu na minha leitura, o contributo mais importante. Enfim, já seria importante dar mais um espaço de reflexão teológica a um país que tem poucos. Mas mais importante que isso, de facto, é assumir que a teologia é um campo de conhecimento que pode e deve ter lugar na academia, ao lado das outras ciências sociais e humanas, ao lado dos outros saberes, portanto, sem esses medos, quer clericais, quer jacobinos, de a teologia, no fundo, nos vir conspurcar o ambiente higiênico de uma ciência que se quer distante do fenómeno religioso. Não, a ciência pode estar perfeitamente lado a lado com o fenómeno religioso e não sai menorizada por isso. Antes, pelo contrário, sai enriquecida. Exatamente, e quando nós pensamos que os estudos académicos, os primeiros estudos académicos nas primeiras universidades da Europa eram de facto estudos teológicos, não é? Isto soa um pouco mais estranho, não é? Esta dificuldade ou esta resistência em compreender que a teologia é uma ciência e, portanto, tem espaço dentro da academia, não é? Portanto, ao longo do tempo foi-se perdendo essa visão, mas ao mesmo tempo
não é só a questão de pensar, eu penso que não é só a dúvida que as pessoas têm de haver um espaço para teologia dentro de uma universidade laica, digamos assim, mas até mesmo dentro do campo religioso, nós encontramos estudos teológicos, ou um esboço de estudos teológicos em alguns seminários, mas que são confessionais, ou seja, são muito confinados a uma determinada linha teológica. E, portanto, não permitem que as pessoas, que os investigadores possam ter, digamos, um plano de ação mais vasto, um horizonte mais vasto, e possam sair fora, digamos, das baias daquela denominação, ou daquele ramo religioso. Então, esta revista, uma vez que tem colaboradores de várias linhas teológicas dentro do cristianismo, da fé cristã, sejam protestantes, sejam evangélicos, sejam católicos. Portanto, se houver ortodoxos, académicos ortodoxos que queiram escrever, com certeza que nós estaremos abertos também. E, portanto, é um espaço de reflexão, não é? E onde as pessoas podem apresentar a sua investigação teológica, digamos, de uma maneira mais sem condicionamentos, sem limitações, digamos. Eu acho que isso também é um aspecto importante, não apenas para uma revista científica de teologia, mas também para cursos de teologia que surjam, não é? E que tenham esse caráter não confessional, não é? Porque muitas vezes, se as pessoas seguem, se é um seminário confessional, não dá para investigar outras coisas que não estão dentro do credo ou da declaração de fé daquela confissão, mesmo dentro do cristianismo. Então isto limita muito e é um pouco contraproducente do ponto de vista da investigação, do ponto de vista do que é o coração da investigação científica, que é, à partida, tudo é possível. Quando nós partimos para uma investigação, quando vamos fazer uma tese, nós não sabemos, partimos de uma hipótese, por exemplo, normalmente que é colocada na forma de uma pergunta, será que é assim, né? E depois o trabalho de campo, os instrumentos de investigação, etc., vão nos levar a concluir se é assim ou não é, e se é em parte ou se não é, e porque é que achamos que é e porque é que não é. Então, a teologia, creio eu, tem que ser um espaço de reflexão sem essas baias denominacionais. E eu penso que isso é importante. Agora, é uma questão que eu gostava de... Sim, sim. José, peço desculpa, deixa-me só complementar o que acabaste de dizer, que eu acho que é extremamente importante. É que, de facto, na maioria dos casos, mesmo quando na academia, e sobretudo quando em seminários, a teologia ficou refém, podemos dizer, daquilo a que, à falta de melhor, temos que referir como a formação profissional. Isto é, a teologia ficou refém, no fundo, de um processo em que ela só existe enquanto espaço académico porque em cada denominação é a ferramenta para formar ou sacerdotes ou pastores. E, portanto, de facto, o que essas escolas pretendem não é literalmente criar espaços de amplos debates, mas é, enfim, criar gente em termos pastorais e dogmáticos capaz de multiplicar a mensagem como ela naquele quadrante é interpretada, não é? E aí, no fundo, enfim, temos uma questão que é muito interessante, não é? Que é e que se pode, por exemplo, estou-me a lembrar de outras conversas até em torno do que é a filosofia, não é? Teologia é o quê? Teologia é ensinar e potenciar o pensamento teológico, ou teologia é decorar aquilo que numa certa denominação é a ordem teológica? Exatamente. E a minha questão a próxima ia um bocadinho neste sentido, quer dizer, quais são as questões teológicas no mundo de hoje, não é? Nós estamos a ser interpelados por temáticas que há 30 anos não se falavam praticamente,
por exemplo, a questão ambiental, está hoje muito presente no discurso religioso, não só da Igreja Católica, do Papa Francisco, da Igreja Católica, das igrejas protestantes e reformadas, mas até no meio evangélico, onde durante muito tempo não se falou disto. Neste momento há uma preocupação, digamos, de falar um pouco nesse aspecto e do cuidado da criação, digamos assim. Mas também outras questões que têm a ver com a dinâmica do mundo moderno que estamos a viver, as relações sociais, as relações humanas. Até mesmo nesta pandemia, eu tenho escrito vários textos em que me parece que está a acontecer uma reconfiguração das comunidades de fé, não é? Parece-me que, não sei em que sentido, não sei em que medida, mas parece-me que está a haver uma reconfiguração. Ainda agora estava a ver num grupo de WhatsApp com alguns pastores, líderes de comunidades de fé, que diziam, bom, no próximo fim de semana, havendo esta limitação de transitar entre concelhos, então para não termos problemas, não vamos fazer reuniões presenciais, vamos fazer tudo no Zoom, não é? Ora, é verdade que isto em comunidades em que tenham gente mais nova, se calhar funciona, naquelas que tenham pessoas com mais idade, não funciona, porque as pessoas são infoscluídas, os mais idosos, de uma maneira geral, e portanto, mas não só esse aspecto, mas outros aspectos que estão associados a uma certa quebra afetiva e de vínculo entre as pessoas que fazem parte de uma comunidade de fé, que agora estão a ficar mais afastadas, até mesmo nas famílias, nas relações sociais e humanas, isto pode acontecer, mas tenho a impressão que vai haver, não sei em que sentido, alguma reconfiguração. Agora, o que é fazer teologia, no fundo? Do ponto de vista cristão, parece-me que teologia é agarrar nos princípios espirituais, digamos assim, para um cristão agarrar nos princípios espirituais que estão na Bíblia, não é? Nas Escrituras, interpretá-los devidamente, fazer-lhes uma hermenêutica, portanto, contextualizando com o mundo em que, na altura em que as coisas foram ditas, foram escritas, com o mundo religioso, com a concepção do cosmos, com a mitologia, com as tradições, com os costumes, com a estrutura da família, com as relações sociais, enfim, um mundo de questões que caracterizavam as civilizações e os povos antigos e as culturas antigas, e isolar esses princípios e aplicá-los à atualidade. Parece-me que é isso, no fundo, de uma maneira mais simples. Fazer teologia, no fundo, é isso, é refletir sobre os problemas hoje, humanos, que a sociedade enfrenta, que nós estamos sempre a correr atrás deles, porque são sempre novas questões que estão a surgir, e algumas são recorrentes também, mas como é que um cristão se posiciona perante essas questões, não é? Com base nos princípios de fé, nos seus princípios de fé. Porque um dos grandes problemas que nós temos hoje, e que está a acontecer muito no mundo, isto vê-se nos Estados Unidos, vê-se no Brasil, vê-se em muito lado, é que, por um lado, há um secularismo, um materialismo muito militante, um laicismo muito militante, mas, por outro lado, há um populismo religioso quase e um fanatismo e uma interpretação literal de algumas partes das Escrituras. Isto está a criar tensões muito grandes. Por isso é que me parece que estudar, não apenas trabalhar na área da ciência das religiões, mas também da teologia, pode ser um contributo interessante para o entendimento entre os povos, entre as pessoas e para a paz, não é? Aliás, isso penso que o Parlamento Mundial das Religiões, não é? Exatamente, também é um pouco nesse sentido, digamos, de haver um diálogo entre, não apenas interconfessional, mas interreligioso, no sentido da concórdia e da paz e das pessoas encontrarem uma plataforma comum, que até existe nas grandes religiões, de entendimento, para, em vez de fazer guerra, as pessoas colaborarem e darem as mãos, não é?
Ora, há aqui um mundo gigantesco de questões, não é? E eu começo pela primeira, pela questão da ecologia, não é? Hoje, sim, claramente, a questão da ecologia, o cuidado da criação, enfim, aquela ligação até de uma ecologia mais larga, em que, através da integridade da criação, ao vegetal, ao biológico, se junta também, de facto, o humano e, sobretudo, a questão da justiça, não é? Sim, hoje esta teologia está, francamente, a ganhar espaço. Está francamente a ganhar espaço. Eu acho que está a ganhar espaço, e eu aqui pedia-te, no fundo, licença para sair um pouco da teologia, porque eu acho que aqui a teologia está dentro de um fenómeno que é um fenómeno transversal à sociedade. Não é? Nós, num sentido muito individualista, nós, de facto, nós alimentámonos e alimentamos uma religião de, verdadeiramente, ontem estive numa conferência com o padre Adelino Ascenso e ele usou uma expressão que eu gostei bastante e vou-lhe roubar agora aqui. Não é? Nós habituámonos e habituámos, alimentámos muito uma religião de tapa-buracos, olhando para o divino como um tapa-buracos. Um divino que dispensa a sua graça, dispensa o seu milagre à medida da nossa necessidade. Enfim, o que nós temos hoje, eu acho, é uma mudança de paradigma, em que, sim, continuamos a ter esse divino tapa-buracos, claro que sim, mas eu acho que toda a sociedade, seja no horizonte do religioso ou do cívico, toda a sociedade acordou um pouco para tomar consciência de que existe uma dimensão para além do imediato, do aqui e do agora. E a teologia, inevitavelmente, tem que ser um pensamento, tal como a filosofia, que não é um pensamento do imediato, do aqui e do agora. O que for um pensamento do aqui e do agora, na minha leitura, não é teologia. É outra coisa qualquer, é uma pastoral, é uma dogmática, mas o pensamento teológico tem, no fundo, que sair do tempo e do espaço. O pensamento teológico anseia a universalidade, anseia a verdade. Ora, a verdade e a universalidade não podem nunca estar agarrado a um aqui e a um agora. As ideias do campo da reflexão teológica, tal como do campo da reflexão filosófica, não se esgotam numa interpretação do momento, do espaço e do tempo. Não é? E aqui eu acho que a nossa sociedade está, depois de uma época de hiperconsumismo, de hipervivência do momento presente, não é? Em que todos ainda estamos muito nisso, não é? A vivência em microsegundos de uma imagem no Facebook, em que passamos logo à outra, não é? Tendo um pouco a noção de que aprendemos alguma coisa. Não se apreendeu nada, logicamente, não é? Mas a pouco e pouco, eu acho que, de facto, em termos de pensamento, estamos a regressar ou a recriar novamente a necessidade de pensamento fora do contentamento, da alegria imediata de um aqui e de um agora. E isso é que é o regresso ao pensamento teológico. É voltar, no fundo, a aspectos que, dentro de uma reflexão, enfim, enquadrada religiosamente ou até não, que dentro de uma reflexão, no fundo, nos permitam chegar a componentes componentes conclusivas, chamemos-lhe verdade ou não, mas que nos permitam chegar, de facto, a aspectos que são verdadeiramente constitutivos da forma como entendemos as grandes questões, como entendemos o mundo, seja no macro, seja no mundo, seja no micro, como entendemos o ser humano. E dentro destas grandes questões, que são inevitavelmente existenciais, é que nós temos, de facto, a possibilidade de ter um pensamento teológico. Agora, paralelamente, e ainda com muito mais força, e eu digo que sinto que este movimento de regresso à teologia está um pouco a ter lugar, mas é muito pouco. Agora, de facto, o que acontece hoje, o que inunda as redes sociais, o que inunda as livrarias, o que inunda o YouTube com vídeos disto e mais alguma coisa, é muito uma pseudo-teologia dentro de uma dimensão daquilo que também numa pseudo-psicologia se chama muita autoajuda, que é de facto o remédio para a situação concreta. O remédio, mais uma vez, para o tal aqui e agora.
E aqui, no fundo, enfermamos de defeitos de percepção do que é reflexão, do que é produção de saber, que vem de vários quadrantes. Portanto, temos efetivamente aquilo que referiste, que todos nós conhecemos muito bem, que é o pulular, a verdadeira vitória das interpretações literalistas bíblicas em certos meios cristãos, em que eu estou longe de poder admitir que isso é teologia. Não, isso é um simples puzzle que vai buscar a peça certa para colocar num local completamente existente do contexto, da origem, da mensagem. Enfim, é o resultado de uma erudição de conhecer versículos completamente de cor. Enfim, exatamente como, por exemplo, esses mesmos meios religiosos criticam o Islão, em que os jovens aprendem o Alcorão de cor e depois sabem recitá-lo versículo a versículo. É exatamente o mesmo fenómeno. Uma leitura literalista que não tem qualquer dimensão de reflexão. Não é? E temos isto, de facto, neste ambiente dos monoteísmos, mas temos exatamente o mesmo nas inúmeras correntes de sabor ou de pendor budista ou hindu, em que também o que se vai lá buscar essas tradições orientais são bálsamos, remédios para situações muito concretas do aqui e do agora. Ora, a teologia nunca poderá, no meu entender, nunca poderá ser uma reflexão, no fundo, uma reflexão ao nível do texto jornalístico. Nada contra o jornalismo, antes pelo contrário, mas um bom texto jornalístico é aquele que se esgota na edição do jornal em que saiu. Porque retrata exatamente aquele momento com aquelas questões materiais que localizam o que, onde e quando. A teologia não se esgota numa dimensão materialista respondendo ao que, onde e quando. Abre essas questões, não dá respostas. Sim, eu não sei se entendi completamente o teu pensamento, mas estava aqui a pensar que os teólogos em geral, eles trabalharam sempre num determinado tempo, não é? Sim. E tentaram fazer teologia para o seu tempo, digamos assim. Ou seja, dentro do seu contexto histórico, eles procuraram viver o cristianismo, viver a fé, de acordo com determinados princípios, que no caso do cristianismo procede, como é uma religião de revelação, procedem do livro, né? Procedem da Bíblia, e portanto procuraram, dentro do seu tempo, com esses princípios, adaptá-los para não apenas entender o mundo, não é, e os problemas no seu tempo, mas também para se posicionarem perante o seu tempo. Não tanto como uma panaceia, como uma autoajuda, no fundo é uma panaceia, não é? Exatamente. Aliás, há muitos púlpitos por aí fora, em muitas igrejas, onde o que se prega é autoajuda, não se prega o Evangelho mesmo, prega-se autoajuda, não é? Que é uns afagos no ego, o pensamento positivo, tu segues os teus sonhos, tu podes ser aquilo que tu quiseres, etc. Isto é muito bonito, mas isto tem a ver com motivação, com autoajuda, nem sequer com psicologia, é uma coisa assim para tentar animar as pessoas e as pessoas saírem animadas e mais bem dispostas, etc. Mas isso não fala, por exemplo, de como lidar com a questão do sofrimento. Isso não fala, por exemplo, de como lidar com as questões da morte. Isto não fala, por exemplo, como lidar com a questão do fracasso. O fracasso faz parte da vida, não é? E a autoajuda não tem espaço para essas coisas que são, digamos, consideradas menos agradáveis ou negativas, não é? E, portanto, como a vida é feita de tudo um pouco, não é? E é um bocadinho como uma moeda que tem duas faces, porque se há sofrimento, se há prazer, a outra face é o sofrimento. Se há, quer dizer, o dia é o oposto da noite, quer dizer,
tudo isto faz parte da nossa vida e essa ideia de autoajuda não é muito limitativa, não responde a essa necessidade. Agora, eu penso que os problemas que vão surgindo, por exemplo, porque é que se começou a refletir mais sobre a questão ambiental? Porque se começou a perceber, a determinada altura, que o ser humano estava a destruir o planeta, não é? E que os recursos, compreendeu-se que os recursos não são inesgotáveis, os recursos naturais. E, portanto, e que estariam a provocar alterações climáticas com todos os problemas que eles trazem, não apenas dos cataclismos e, enfim, da alteração das intempéries, da alteração do clima, mas também com as consequências humanas, do ponto de vista da geografia humana, em que há populações deslocadas, não por causa da guerra apenas, mas por causa das questões climáticas, não é? E cada vez parece que isso irá acontecer mais. Ora, a teologia deve responder a isto, deve olhar para estes fenómenos e tentar perceber o que é que se passa. Por exemplo, no caso do ambiente, durante muito tempo defendeu-se a ideia de que vem lá no Gênesis, não é? De que Deus criou os animaizinhos e tal, e a natureza, e o mundo natural e vegetal, etc., e que o homem foi colocado como a coroa da criação, para dominar. Mas quando nós estudamos na palavra hebraico dominar, vamos concluir que não é no sentido de domínio, que nós hoje chamamos de dominar, que está por cima de, é no sentido de cuidado, responsabilidade. Ora, isto muda tudo completamente. No entanto, havia, durante muitos séculos, houve esse conceito de que o homem dominava os outros animais, o mundo animal e vegetal, e dominava a natureza e podia, portanto, fazer tudo o que quisesse com a natureza, desde que fosse no seu interesse. E agora estamos a ver o resultado. Agora, a teologia tem aberto alguns caminhos para se chegar à conclusão que isso é um erro profundo, que nós temos uma responsabilidade para com a criação, vamos dizer assim, para com o espaço físico que nós habitamos, para com o planeta, e, portanto, temos mesmo responsabilidade moral, não é? Perante aquilo que está a acontecer. É nesse sentido que eu digo que os teólogos trabalham os problemas do seu tempo, não é? Como os filósofos trabalham, como os economistas trabalham, como outros pensadores trabalham, não é? Agora, eu penso que, de facto, a teologia tem aspectos que não são temporais, não é? Não são temporais. Agora, mesmo nesses aspectos que não são temporais, a nossa maneira de ver vai mudando ao longo do tempo. Eu vou dar um exemplo que eu costumo usar muito em psicologia, que é o seguinte. Se uma pessoa perde um ente querido, fica numa situação de sofrimento, de luto, digamos assim. Se ela fizer o luto como deve ser, ao fim de um certo tempo, pronto, a pessoa já começou a ultrapassar aquela dificuldade, já faz a sua vida funcional, etc. Se a pessoa não fizer o luto, ou se fizer um luto, como a gente chama, um luto patológico, a pessoa daí a 6 meses ainda está na mesma como no dia em que perdeu, aquela pessoa morreu. Ora, o que é que a pessoa pode fazer? Vai fazer uma terapia, uma psicoterapia, um processo terapêutico. E ao fim de algum tempo, a pessoa já está mais equilibrada, internamente já está mais harmoniosa, mais equilibrada. Então o que é que mudou? Não foi a pessoa que morreu, continua morta. O que mudou foi o indivíduo face à situação. Portanto, quem mudou foi a própria pessoa. Portanto, muitas vezes nós é que mudamos face às circunstâncias e nem sempre conseguimos, como é que é dizer, portanto, os assuntos, os problemas vão se alterando, não é? Na ordem do dia, vão estando dia após dia, não digo, mas década após década, enfim, de tanto em tanto tempo vão estando novos assuntos que são a fonte das principais preocupações. Porque neste momento é o ambiente, ou a poluição, ou as alterações climáticas, como quisermos, está muito presente
Hoje em dia, e até as gerações mais novas estão muito sensibilizadas para isso. Há 50 anos as pessoas não se preocupavam muito com isso, não é? Portanto, isso significa que os teólogos têm que trabalhar para o seu tempo, mas sem perder de vista que a teologia é uma coisa mais vasta e mais profunda, tem a ver com o sistema ontológico, digamos assim, a nossa maneira de ver o mundo, não é? Mas há aqui um fator também de tempo, não é? Não achas que sim? É claro que o que se espera sempre de quem pensa o mundo, seja através da teologia ou não, o que se espera sempre, de facto, são respostas para o mundo, para o tempo. Agora, as ideias, essas, no fundo, não são imutáveis. As grandes ideias, as grandes questões, essas, as grandes questões existenciais, como referiste, a vida e a morte, essas mantêm-se, enfim, com novos desafios, com novas questões, mas a grande questão em si, o confronto do homem perante a sua finitude, esse mantém-se exatamente com o mesmo drama, com a mesma violência com que se mantinha em eras anteriores. O que podemos ter são respostas, metodologias que ajudem, de facto, a sarar uma ferida. Agora, a morte continua a ser uma realidade assustadora que merece e implica uma reflexão profundíssima que vai muito além das tais autoajudas que põem ali uma panaceiazinha, um paninho quente, ali de um lado, do outro, vai andando e a pessoa até, enfim, com um discurso de facto muito positivo, com uma motivação exacerbada, a pessoa lança-se imediatamente para outra coisa qualquer e com o barulho das luzes nunca mais se lembra. Mas eventualmente haverá um dia em que se lembra e bate fundo e aí percebe-se que efetivamente por exemplo, esse tal luto não foi feito. Foi a angústia existencial foi tapada por um pequeno verniz que depois mais tarde ou mais cedo veio a estalar, não é? E é aí que efetivamente reside a questão da reflexão teológica. Não é? É não no verniz que se coloca por cima e que pode ser muito bonito, pode dar um acabamento ou um ar de acabamento de arte final muito bonito, mas que depois, mais tarde ou mais cedo, quando vem um bocadinho de geada mais forte, ele estala. Não é? A teologia está nos fundamentos, está no interior, está naquilo que permite que, no fundo, enquanto edifício, as coisas se mantenham de pé. E aqui o pensamento teológico hoje, regressando, como muito bem referiste, à questão da ecologia, o pensamento teológico hoje, eu acho que se torna verdadeiramente essencial no reencontro que a própria humanidade está a fazer, não só com a sua finitude, mas com a finitude do seu próprio planeta. A finitude do alimento, a finitude de tudo aquilo que, de facto, numa interpretação muito, eu arriscava-me a dizer, buçal e imediata, se fez durante séculos e séculos desse versículo do Gênesis, não é? Do que crescei, multiplicai-vos e dominai a terra. Não é? Isso que muitas vezes é referido em vários ambientes religiosos como um mandato cultural, não é? A liberdade para dominar a terra, quando efetivamente se formos fazer uma análise profunda ao que está ali no hebraico, o dominar tem muito mais a ver, como muito bem referiste, com o cuidar, não é? Com até uma dimensão que, por exemplo, no judaísmo é muito presente na leitura exatamente desse versículo, que é a saída do paraíso, chamemos-lhe queda ou não, é não um castigo, mas uma certidão de maioridade. A partir deste momento podes cuidar da terra e podes cuidar da terra no sentido em que o cuidar da terra diário, cíclico, é ele próprio o continuar da criação. É uma No fundo, responsabilidade também, não é? exatamente, mas é também um ato criador. Sim, sim. E de facto, quem já meteu literalmente as mãos na terra e plantou uma pequena planta ou uma árvore e viu crescer e colheu os seus frutos, sim, nesse sentido muito literal, em que o trabalho, obviamente, vimos de sociedades neolíticas, o trabalho agrícola, não é?
Aí esse trabalho é efetivamente criador, é o continuar da própria criação. O homem surge não como quem domina a terra, mas a quem a terra é entregue, no fundo, temporariamente, e que tem o dever cotidiano de manter a criação. Exatamente, e estamos na altura de terminar. Eu gostava de deixar um pensamento que me foi suscitado por estas palavras, não é? Estas suas palavras, que é do nosso Agostinho da Silva, não é? Um grande filósofo português, que dizia que o homem não foi feito para trabalhar, mas sim para criar. Portanto, o ser humano tem um potencial criativo, não é? E nesse sentido, do ponto de vista cristão, podemos dizer que é parecido com o seu Deus, porque é o Deus Criador, não é? E se o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, também, nesse sentido, essa criatividade também está presente. Então, eu penso que o que ele queria dizer não é que o homem não está feito para ser uma máquina, não é? Para fazer sempre as mesmas coisas tal e qual, mas para pensar e agir e encontrar soluções e também no aspecto até artístico, não é? Encontrar, do ponto de vista quer da ética, quer da própria estética, encontrar formas que têm a ver com a sua maneira de ser, com aquilo que nós somos como massa humana, digamos assim, como seres, do ponto de vista ontológico, somos criativos e somos chamados a ser criativos também. E isso encaixa muito bem nessa ideia interessante de nós sermos participantes na criação, ao fim e ao cabo. Eu costumo dizer que no Gênesis fala-nos de 2 momentos da criação. Há um primeiro momento inicial, lá no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e depois o versículo 2 é um versículo do caos. Houve um cataclismo qualquer coisa que aconteceu, e que diz depois que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e a terra era disforme. Portanto, havia trevas, disforme, não tinha forma, portanto é uma coisa caótica. Portanto, ora, como Deus não criou o caos à partida, criou o cosmos, portanto houve aí qualquer coisa que aconteceu que não se sabe bem o que é. E então, a partir depois do versículo seguinte, o terceiro, é que há que eu chamo uma recriação. Aquilo que se chama a criação, no fundo, é uma recriação, que é então quando as coisas começam a ser chamadas à existência por fases, digamos assim. E, portanto, de certa forma, nós também somos criadores, digamos, ou somos chamados a ser criadores, não é? A usar a cabeça e a usar o coração também para criarmos alguma coisa diferente. Ok, Paulo, muito obrigado. Vamos, já passámos a nossa hora. Muito obrigado por estares connosco. Este é o primeiro, lamentavelmente não conseguimos fazer um direto, não é? Aqui por qualquer razão técnica, vamos ver se afinamos a coisa para a próxima oportunidade, ainda que eu tinha feito um primeiro ensaio, mas enfim. Mas de qualquer forma está gravado e eu vou colocar a gravação no Facebook da Ciência das Religiões para todas as pessoas poderem ouvir, que estiverem interessadas. Ok, e de hoje a 15 dias teremos então o professor Luís Lacher connosco à mesma hora, exatamente hoje a 15 dias. Ok? Obrigado. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, Até à boa próxima. noite.